Gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu tô aqui para dar mais um update sobre o nosso processo de cidadania suíça. Como vocês sabem, eu publiquei alguns vídeos atrás que eu tinha dado entrada no processo de cidadania suíça, que é um processo muito longo, muito complicado, cheio de coisa. E aí depois comecei uma série de vídeos, né, falando dos próximos passos, o que é que precisa. Eu dei entrada no processo aqui na Gemeinde que eu moro. E aí o próximo passo, como eu disse no último vídeo sobre essa série, que eu vou deixar linkado aqui, era ser chamado para uma entrevista, né? Falar sobre a entrevista, não sei o quê. E aí recebi muitas perguntas de vocês, como assim entrevista? Entrevista sobre o quê? E vale lembrar assim, né? Eu já gravei vídeo falando sobre o que é que precisa, a documentação que precisa, como que é para conseguir a cidadania suíça e tudo mais. E o processo, como eu já disse, é diferente de cantão a cantão, né? Existem vários processos, na verdade, o cantão que determina. Eu moro no cantão de Berna, então assim, aqui no cantão de Berna a pessoa precisa fazer uma prova dos assuntos aqui. Para quem não estudou, não foi à escola aqui, precisa fazer uma prova de geografia, história, coisas da Suíça, um monte de coisa. Eu fiz essa prova, é um pré-requisito, aliás, para dar entrada, né, com a documentação, eu dei. Então, esse convite, assim, para entrevista que eles fizeram é para entrevista comigo, para me conhecer, assim, não é entrevista para perguntar nada sobre a Suíça, né? Mas aí chegou o dia dessa entrevista. Eu gravei tudinho. Não gravei a entrevista, né? Não pode ser, mas gravei, assim, no dia da entrevista, depois... A minha mãe tava aqui ainda. Foi no ano passado, quando minha mãe tava aqui, então eu filmei, assim, né, eu voltando da entrevista, eu indo pra entrevista, voltando da entrevista, a entrevista obviamente não filmei, e eu contando pra minha mãe como foi. Então tava tudo bem fresquinho, assim, na minha cabeça, as perguntas que me fizeram, o que eu respondi e tudo mais. Então, o que é que eles perguntam, né, o que é que eles querem saber, assim, de mim. Então, aí, na verdade, a entrevista foi essa, foi bem pessoal, assim. Então, a partir de agora... Volta aí o tempo que eu vou contar como é que foi. Vou mostrar eu indo pra entrevista, ansiedade a mil, e depois eu voltando, contando pra minha mãe, assim, bem espontânea, como foi a entrevista. Espero que vocês gostem, tá certo? E depois eu volto em outro vídeo para contar depois, né, o que que aconteceu, que já temos também novos passos desse processo, o que que aconteceu depois, o que é que teve depois. Como eu disse, gente, assim, muita gente me faz pergunta, e aí, você não falou mais nada, não sei o quê, porque assim, o processo tá rolando, né, demora o processo. Então, assim, né, esse foi um passo importante da entrevista, aconteceu ano passado. Então, vou compartilhar com vocês como é que foi tudo, né, gravado em tempo real, no ano passado, quando aconteceu. E aí depois eu volto para falar do passo seguinte, o processo de cidadania suíça, tá certo? Então é isso. Então, a partir de agora, volta aí o tempo real, dia da entrevista da cidadania suíça. Finalmente a primavera chegou, mãe! Chegou? Aonde? Aí o sol! Aí o céu azul! Fazendo 7 graus. Devia ter trazido meu óculos escuro também. Estamos vindo deixar o Ed aqui numa festa de aniversário. Ver todo mundo, porque a mamãe vai ter que vir buscar ele depois. Por quê? Eu não vou poder. Por quê? Porque eu vou estar indo para a entrevista da cidadania. É hoje. Chegou o dia. Ainda estamos com o resto da decoração do aniversário do Ed, que vocês viram aí. E aqui tá quase em tempo real, porque eu queria até ter filmado mais. Eu até falei, né? Perguntei pra vocês se vocês queriam que eu gravasse falando sobre a preparação dessa entrevista, mas nem se eu quisesse, né? Desculpem aí quem respondeu sim, que queria que eu gravasse da preparação, mas não tive realmente tempo. Apesar de estar trabalhando essa semana inteira em casa, eu tô num curso a semana inteira, um daqueles cursos que eu tinha que fazer por causa do cargo novo, tô fazendo essa semana. E é todo dia de manhã, então só tenho a tarde para trabalhar e à tarde reunião, não sei o que, correria. Hoje de tarde eu tenho livre e aí tá marcado a entrevista da naturalização. E aí hoje, né, o Ed agora tá nessa festinha de aniversário e agora eu tenho, assim, uma hora para fazer a preparação na minha cabeça aqui. Então, eu tava aqui falando com minha mãe, né, o que é que eles podem perguntar, não sei o que, pesquisei aqui na internet algumas perguntas que eles podem fazer e tudo, mas é muito subjetivo, assim, não dá para saber
Porque, enfim, né? Eu não sei, assim, muitos desses sites que dizendo perguntas que eles fazem, tem falando perguntas da Suíça, mas são em cantões que não precisam fazer aquela prova de naturalização, aquele teste de naturalização que eu fiz e passei. Então, eu estou supondo que eles não vão perguntar nada assim da Suíça, né? Assim, qual é o maior rio, qual é a maior montanha, não sei o que, essas coisas. Eu espero que não pergunte, porque, né, eu já passei na prova. Então, tanto que na carta tem dizendo que essa entrevista é só para me conhecer um pouco mais. Então, acho que é só coisa sobre mim, né? Assim, perguntar meus motivos e tal. Então, eu estava aqui, né, formulando um pouco as ideias na minha cabeça, mas bem espontâneo, assim, bem superficial, não sei. Não sei o que mais que vão perguntar, né? Na carta tem dizendo que a entrevista é só meia hora, então daqui a pouco já vou me arrumar, fazer uma maquiagem assim de leve, trocar de roupa, e aí a gente vai sair na mesma hora, hein, minha mãe? Que a minha mãe vai pegar o Ed na festinha de aniversário, que é aqui perto, e eu vou direto pra Gemeinde, lá pro prédio da prefeitura, que a entrevista vai ser lá. Obviamente não vai dar pra filmar, mas aí, né, na volta eu digo como é que foi. A água não se sustenta muito, não. E aí, mãe? É, sol enganador desse céu. Eu penso que Tá 9 graus. 9 graus, sensação de 2. Já tô chegando aqui, mas ainda falta 20 minutos. Ih, agora acabou a calçada, né, Kim? Ainda falta 20 minutos. Mas aí eu vim com, né, uma certa antecedência. Vai que eu dou uma topada. Aconteceu alguma coisa. A mãe foi buscar o Ed lá na festinha de aniversário. E eu tô chegando. Acabei de sair da entrevista. Agora eu não sei se eu tô tremendo de frio ou de nervoso. Meu Deus. Vontade de chorar. Deu uma pontada na cabeça, uma dor de cabeça de repente. Vou pra casa aí, eu conto como foi. A sensação que eu tinha, que eu tô, é de ter passado por uma entrevista de emprego, sabe? Você vai pra entrevista de emprego e você tá tão nervosa, eram 3, 4 pessoas, mas só 3 faziam perguntas. Uma ficava lá só fazendo anotação. Ai, meu Deus, parece que tá vindo agora a emoção todinha. Ai, eu saí, eu filmei. Aí quando eu cheguei, eles estão aqui, ó. Se escondendo. Tá tudo aqui no sol, aproveitando, né? Quantos graus tá? 9. Eram 4 pessoas. Mas só 3 faziam pergunta. Não, Ed, não, minha filha. Não jogue não, não jogue não. Eram 4. Aí uma foi me receber, eu tava esperando do lado de fora. Tinha uma placa do lado de fora dizendo: entrevistas de nacionalização, espere aqui, você será apanhado. Aí daqui a pouco o cara apareceu se despedindo de uma mulher, de uma senhora. Ah, obrigada. Depois chegou pra mim e falou: você é pra entrevista? Eu falei: sim, a gente já vem lhe buscar. Eu falei: tá bom. A senhora que tava saindo antes de mim, a senhora já... Ih, senhora, a mulher tem mais de 70 anos. Aí falou, quando ela falou Gleisfalls, não sei o que eu vi, deve ser alemã. Aí, Ed, deixa eu sair, meu filho. Aí vieram, tá? Aí quem veio me buscar foi a que recebeu a documentação lá na prefeitura, na Gemeinde. E quando eu fui lá com toda a papelada e tudo, ela conferiu um por um. Sim. Ai, minha cabeça. Ela tava lá também, mas ela não fazia pergunta, ela só fazia anotação. Aí eram 3 fazendo pergunta. 2 mulheres e um cara. Uma mais velha, assim. Aí eles se apresentaram, mas peraí, deixa eu me lembrar. Um era
da Comissão de Segurança da Comunidade. Ed, deixa isso aí, meu filho. Um era da Comissão de Segurança, que avalia os processos. Também, a outra é substituto. Como é que é, menino? Representante substituto do Conselho da Gemeinde. Ai! Aí. Aí tudo com a minha papelada. Cada uma cópia, tiraram cópia de tudo. Cada um com toda a minha papelada lá. Abri assim, não sei o quê. Aí falou, você já sabe por que você tá aqui, né? Não sei o quê. Aí eu sim. Aí ele disse, então a gente quer saber. Você já. Aí ele falou, a gente não tá aqui pra saber nada, perguntar nada da Suíça. Pra isso tem o teste. A gente tá aqui pra saber de você. Então a primeira pergunta, obviamente, a gente quer saber por que você quer a cidadania suíça, né? Qual é a sua motivação para a cidadania suíça? Acho que foi essa a primeira pergunta. Não. Aí primeiro cada um se apresentou, né, tal, eles falaram isso. Aí eu moro há 14 anos aqui nessa comunidade, a outra mora em 7, não sei o quê. Aí perguntou, a gente já se apresentou, agora eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Aí eles se apresentaram, aí pedindo para me apresentar, aí eu disse, meu nome é Eliana, eu moro na Suíça há quase 14 anos, tenho quase 41 anos, tenho um filho, que fez 10 anos, moro aqui há 2 anos e meio, nessa prefeitura, nessa comunidade. Sou originalmente do Brasil, vim pra cá pra trabalhar, trabalho na empresa tal há quase 9 anos. Eu já morei em várias comunidades e pronto, aí eu me resumi assim, aí eles falaram, aí o cara perguntou. Então a pergunta básica é por que você quer a cidadania suíça? Por que você quer virar suíço? Aí é uma coisa que você já tinha um plano, não sei o quê, como é que é, né? Aí eu disse, não, na verdade, quando eu cheguei aqui, não era uma coisa que eu pensava, na verdade, eu nunca pensava nisso, era uma coisa muito distante. Eu não vim pra cá pensando nisso, eu vim porque eu sempre gostei de idiomas, de viagens, de experiências diferentes, eu vim pra cá por isso, né, através do meu trabalho. Aí eu disse, não, foi até quando teve o corona, quando eu me vi interessada em uma área que até então nunca tinha tido interesse, que era a política. Ah, Simba. Ai, meu Deus, que frio. Vem, mas vou contar aqui, porque aí eu deixo gravando. Eu vou botando, editando conforme for. É melhor sentar, melhor assim, né? Sim. Aí, onde é que eu parei? Então você se interessou Sim. por essa área que antes No você... corona eu me interessei por essa área que até então nunca tinha tido interesse, que foi a política, que nas decisões que estavam sendo tomadas. E aí eu comecei a ver que tinha várias outras decisões sendo tomadas que eu, de repente, me vi que não podia fazer parte, não podia participar. E aí foi nessa época que eu despertou meu interesse por... Deixa eu voltar mais pra cá. E aí foi nessa época que despertou meu interesse por ter direito, né? E aí depois eu comecei a pensar
e vi que era um passo, aquilo que eu falei aqui antes, era um passo a mais na minha integração, que eu acho que eu poderia, que eu queria participar. Aí quando eu falei isso, aí ela perguntou, a mais velha perguntou, e desde então, além do corona, você acompanhou as outras votações que aconteceram nesse meio tempo? Aí eu, algumas, teve alguma votação que você queria ter votado? Tá bom. Aí você sabia Aí bom, teve a da lei Corona, a Corona Gesetz, né? A lei Corona, que foi para votação, e teve a da idade da aposentadoria da mulher, para 65 anos, que teve o ano passado. Aí ela só. Aí não, eu sempre vejo, né? Que quando tem a placa do votação esse fim de semana, não sei o quê. Ela, você sempre acompanha e tal. Você sabe qual foi a votação que teve a semana passada? Aí semana passada, não, não sei. Aí ela, ok. Não posso votar ainda, né? Eu vou acompanhar se eu não sei, não posso ainda. Isso é pra ver se você tá acompanhando mesmo, né? É. Aí, aí tá. Aí perguntou, não me lembro a ordem, né? Mas aí perguntou o que é que eu gosto aqui da comunidade. Eu disse que eu gosto muito que é perto da natureza, que eu tenho visto dos Alpes, da minha casa. De que tem muita possibilidade de passeio, que é muito perto da natureza, é muito tranquilo. E, e tem muitas opções, aí eu disse, tem muitas opções de coisa para criança fazer. Tem a escola de música, tem a piscina, tudo, né? Aí ela perguntou, aí eu disse, aí ela perguntou, você já foi na casa de concerto? Onde tem concerto ali perto do COP? Tem a casa de concerto. Ela, você já foi, já assistiu um concerto lá na casa de concerto? Aí eu, não, ainda não. Aí ela, mas por quê? Você trabalha no fim de semana também? Ah, não, porque antes perguntou se eu estava em alguma associação, estava algum Ferain. Perguntou, você faz parte de alguma associação, de algum grupo de encontro, de alguma coisa? Porque aqui tem muito isso, né? O povo fazer parte de alguma Ferain, alguma coisa. Perguntou se eu fazia parte, aí eu disse, não faço, infelizmente, porque não tem tempo. Já procurei, e eu procurei mesmo, assim, associação de pessoas que cantam, pessoas que tocam, pessoas que não sei o que, faz um monte de coisa. Só que eles se encontram assim, quinta-feira, 3 da tarde, quarta-feira, 7 da noite. Não dá pra eu ir. Ou eu tô trabalhando ou eu tô com o Ed. Tá. Aí eu disse, não, infelizmente não agora, porque eu trabalho 90%. Então, tentei até me candidatar, me voluntariar para fazer o negócio do trânsito uma vez, mas não deu mais por causa do horário de trabalho. Então, no momento não, mas quem sabe daqui a um tempo, né? Daqui a uns anos. Aí ela, ok. Aí depois, então, aí ela perguntando se eu já tinha ido no negócio de concerto, né? Porque eu tinha dito que eu não fazia parte da FERAI porque eu trabalhava muito, né? Eu disse, eu trabalho 90%, tenho meu filho, não sei o quê. Aí ela perguntou se eu já tinha ido em algum concerto na casa de concerto aqui da comunidade. Aí eu disse que não. Aí ela, por quê? Você trabalha no fim de semana também? Eu disse, não, ainda não tive oportunidade, mas eu já vi que tem vários concertos e tal. Aí ela, você deve ir uma vez, é muito interessante e tal. Aí ficou um tempo ainda falando nesse negócio da política, aí perguntou, perguntando se eu sabia qual era a eleição a votação que tinha tido semana passada, eu disse que não. Aí a outra perguntou, você sabe quem são os presidentes aqui os prefeitos aqui da comunidade e não sei o quê. Aí eu falei, eu ia falar o sobrenome de um, aí a outra interrompeu e falou, você sabe porque Aí você sabe que teve a votação do ano passado para os novos presidentes, os novos prefeitos. Eu disse, sim, eu sei, eu vi as placas e tal. Aí ela, você sabe por que que teve essa votação ano passado? Essa votação não era para ter tido, foi extraordinária. Aí eu, ah, não. Aí ela, você sabe por que que teve, por que que mudou de presidente, de prefeito? Aí eu, não, ela, porque a prefeita estava com câncer no cérebro. Aí ela teve que deixar e por isso que teve uma nova eleição ano passado. Todo mundo daqui sabe disso. Aí eu, não, eu não sabia.
É porque você colocou como foco a política. Aí eles foram pegaram atrás. pesado. Entendeu? Aí foram atrás disso, né? Aí eu disse que não sabia. Aí perguntou, e o seu filho, né? O seu filho também tá aqui no processo, ele está integrado, ele gosta da escola? Eu disse, sim, agora sim. Mas quando a gente se mudou, aí eu disse, né? Eu disse, a gente se mudou. Primeiro eu já queria me mudar há algum tempo, mas o que Motivou. o que motivou foi que entraram no meu apartamento, eu disse, né? Por alto, eles entraram no meu apartamento e eu disse, é agora. E eu já conhecia aqui por causa que meu filho ia na natação aqui na piscina. E achava um bom lugar, uma boa comunidade. Vim procurar apartamento aqui, encontrei. Mas no começo foi muito difícil a adaptação do meu filho na escola. Ele estava na segunda série, ele queria voltar para outra escola, não sei o que, foi muito difícil. Mas hoje em dia ele está super adaptado. Às vezes eu pergunto se ele quer voltar para onde ele morava antes, ele diz que não. Ele gosta muito daqui e ele já tem um bom grupo de amigos. Ele agora mesmo está num aniversário. Agora de tarde estava na festa de aniversário. Aí ele disse, ele toca um instrumento. Eu disse, ele toca dois. Faz a flauta na escola e ele faz o teclado na aula, na escola de música aqui da comunidade. Aí ele, toca dois. Aí ele perguntou, e você vai nas reuniões de pais da escola? Você participa das coisas? Eu disse, sim, vou em todas. Você vai na festa da escola de verão? Eu disse, vou. Meu filho se apresentou no ano passado na flauta. Esse ano eu vou de novo. Eu sou voluntária para acompanhar em passeio de floresta e tudo. Meu nome tá lá. Ela, então você é ativa. Eu disse, sou. Eu tento sempre me organizar para participar de tudo. Ali você trabalha aonde? Em Berna mesmo? Em qual lugar, né? Aí eu disse aonde. Aí você vai como para lá? Eu decidi transporte público. Ela, como é que você acha o transporte público? Aí eu disse, olha, não é ótimo não, poderia ser melhor, porque são 7 quilômetros para ir de bicicleta ou de carro. Em menos de 10 minutos eu estaria lá, mas eu tenho que entrar e sair duas vezes, tenho que trocar duas vezes, que eu vou de ônibus, de trem, de ônibus, ainda tenho que andar 10 minutos. Aí outra falou, tá vendo? A gente já conversou sobre isso, que eles estão ligados, que não é bom. Aí eu disse, mas é só 2 vezes na semana que eu trabalho de casa. Ela, você trabalha de casa? Eu disse, agora sim. Eu disse, bom, já trabalhava antes, mas agora a gente trabalha mais de casa do que antes do corona. Disse, na Suíça você gosta muito, né? Você está falando tudo muito bom, tudo muito bem, mas não é tudo perfeito aqui na Suíça, né? O que que você não gosta aqui? O que é que você não gostou? O que é que não tem de bom, assim? Quais são os obstáculos aqui para você? Porque ela primeiro estava falando de política, eu falei, na política... Aí eu disse, na política eu não posso comparar muito, porque no Brasil nunca fui muito envolvida. Isso, o negócio da desvantagem, das coisas ruins. Aí falou da política, né? Aí eu disse, no Brasil eu nunca fui muito ligada, nunca fui, assim, muito focada e interessada em política e nada. Então, não posso comparar, mas assim, de política, o que é ruim da política aqui, eu não sei, não posso falar ainda. Mas assim, em geral, então, assim, o que é que aqui na Suíça, o que é que você não gosta, o que é que tem de ruim? Aí eu fiquei assim pensando, tá? Eu disse, bom, hoje em dia não mais, mas no começo um grande obstáculo para mim era o clima. Aí todo mundo, tipo, aí a outra realmente vim do Rio pra cá. Aí eu disse, no começo eu achava que era uma coisa que eu nunca ia superar. Era muito longo, muito difícil e tal. E depois eu consegui enxergar que tem coisas que a gente só consegue fazer no inverno. Eu consegui enxergar a beleza do inverno, a beleza da natureza do inverno. E que faz parte, tem a sua beleza, assim como as outras estações do ano. Então, hoje em dia, não é mais um obstáculo para mim. Então, assim, eu não posso colocar isso como ponto negativo, mas já foi. E outra coisa era o idioma.
Porque no Brasil eu aprendi alemão, mas eu aprendi o alemão Hochdeutsch da Alemanha. Quando eu cheguei aqui, eu vi que não serviu para nada. Aí todo mundo riu. Porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que falar inglês, porque o alemão que o povo falava, eu não entendia. E isso também eu vim superar com o tempo. No começo, meu trabalho era inglês e em francês. Eu vi que não adiantava nada o alemão que eu tinha aprendido. Na rua eu precisava falar inglês. Mas aí depois eu vi que com o tempo isso, né, eu não consegui, no começo eu não conseguia entender nada do dialeto. Achava que eu nunca ia entender nada, nem quando eles falavam Hochdeutsch. E isso com o tempo veio melhorando. Inclusive eu fiz um curso de Berndeutsch de quase 3 anos. E eu entendo, eu não falo, eu me sinto mais à vontade falando Hochdeutsch, mas assim, no trabalho as pessoas falam comigo em Berndeutsch e eu respondo em Hochdeutsch, então já me sinto confortável para trabalhar, para entender, para falar, então não é mais um obstáculo hoje em dia o idioma, então, mas já foi, né? Aí ficou por isso mesmo, não falei mais nada, assim, coisas que já eram um problema, mas hoje em dia não é mais. Aí depois emendou em outro assunto, não falou mais nada. Não falou mais nada disso. Deixa eu ver o que mais que falaram. Aí perguntou se o Ed gostava da escola. Aí falou, você mora na rua tal, né? É muito perto da escola, né? Aí ela, assim é muito bom, né? Seu filho vai muito, pode dormir até mais tarde, vai muito perto, mora muito perto da escola, não sei o quê. O que mais que perguntaram? Aí perguntou, você também aprendeu francês? Eu disse, aprendi um pouco francês. Aí ela falou, mas em casa você fala o que com seu filho? Eu disse português. Aí ela balançou assim a cabeça, anotou. Ele só fala português com meu filho. Em casa somos só nós dois, mas ele fala perfeitamente o dialeto. E, e ele está aprendendo francês, ele fala Hochdeutsch e já vai aprender inglês. Aí eles aprendem muito rápido. E outra coisa. Sim, o negócio do que não é bom, quando falou do inverno, quando eu tava falando do inverno, falando, o inverno já superei, não sei o que, eu falei, só o andar de esqui, que ainda é um pouco de desafio para mim. Aí, e você já tentou? Eu disse, já tentei, andar de snowboard e tudo, doeu muito, né? Mas ainda vou, talvez no próximo inverno, né? Mas é muito difícil quando não aprendo quando criança. E o Ed? Eu disse, o Ed já aprendeu, fui com ele para as montanhas, ele aprendeu rapidinho. Eles aprendem rápido, né? Para mostrar que o Ed também tá, né? Já tá lá na frente. Aí falaram, e você se sente integrada aqui? Você não tem pretensão de voltar a morar no Brasil? Aí eu disse, porque você, imagina, aí ela falou, você conseguiu o passaporte, foi na pergunta quando falou de manter os 2 passaportes, né? Aí falou, você não tem pretensão de voltar a morar no Brasil? Não sei o que, eu disse, eu tenho mais experiência, mais tempo de trabalho aqui do que no Brasil. Então, eu não me vejo trabalhando no Brasil. Eu estou trabalhando há bastante tempo aqui, meu filho é daqui, então para dar esse passo a mais, tem que ser agora, aqui. Então não me vejo voltando para o Brasil nos próximos tempos, assim, não tenho pretensão de voltar a morar nem voltar a trabalhar no Brasil. Aí perguntou, você vai sempre? Eu disse, a gente vai todo ano, praticamente todo ano, a gente vai para o Brasil. Sim, outra coisa também perguntou. Vai todo ano pro Brasil, aí falou, pra onde? Aí disse, às vezes eu vou pra Natal, porque perguntaram de onde eu sou, né? No começo, perguntou, você é de onde? No Brasil. Aí disse, é uma longa história, meu pai era militar, então a gente se mudou muito, mas eu nasci no Rio, morei grande parte no Nordeste, Natal, em Recife, em Brasília também e tal. Aí, depois quando falou se eu vou muito pro Brasil, eu falei, praticamente todo ano, perguntou pra onde? Já que vocês, né? Aí eu falei, às vezes eu vou pro Rio, às vezes eu vou para Natal. Aí eu falei, às vezes eu vou pro Nordeste, às vezes eu vou mais pro Sul.
Aí eu disse, e a sua família tá toda lá no Brasil? Eu disse, minha mãe, por coincidência, agora tá aqui de visita, ela vem pelo menos uma vez por ano, tá aqui. Mas minha família mora toda no Brasil, minha irmã, meu pai já é falecido, minha mãe mora também lá. Aí ele perguntou, aí outra perguntou, você tem muitos amigos brasileiros? Como é que é o seu contato com a comunidade brasileira? Aí eu disse, olha, no começo eu tinha muito contato com brasileiro. Assim que eu cheguei aqui, era minha zona de conforto. Mas com o tempo eu fui ver que a gente tinha outros interesses. Aí são outros interesses. Eu vim para cá por causa do trabalho. Então, muitas não trabalham, têm tempo livre, não sei o que é totalmente diferente da minha rotina. Então, fica difícil manter um contato, uma amizade quando os interesses e a rotina, a vida é completamente diferente, né? Então, com o tempo fui me distanciando das amizades brasileiras, dizendo não, porque existe uma comunidade brasileira que só vai em restaurante brasileiro. Aí a outra balançou a cabeça assim. Só vai em restaurante brasileiro, só fala com brasileiro, só vai em festa brasileira, só faz tudo brasileiro, como se fosse um Brasil dentro da Suíça. E isso é um obstáculo na integração. Aí a outra balançou a cabeça e falou assim, né, concordando comigo. Ele disse, primeiro eu não queria isso e depois foi uma coisa natural que foi acontecendo por causa do diferentes interesses, né, assim, e eu vim pra cá por outra coisa, então terminou, nunca dava, assim. Então hoje em dia eu tenho talvez uma amiga brasileira que eu tenho contato, a madrinha do meu filho, que mora em outro cantão, mas não tem tanto contato assim, não. Ela disse, o seu filho fala mais português, além de você, aqui na Suíça? Eu disse, não. Eu nem falei do negócio da aula de português. O seu filho fala português além de você? Eu disse, porque ela falou, você só fala português em casa com seu filho. Eu falei, ele fala português. Aí eu disse, não, esporadicamente, quando a gente encontra alguém, assim, no Brasil, quando a gente vai no Brasil, mas aqui eles queriam saber se aqui a gente tem essa regularidade de encontro na comunidade brasileira. E eu disse que não. Aí perguntou, você já foi na montanha? Tem aqui. Você já foi na montanha? Eu falei, já. Ela, a gente já foi, a gente foi com Ed, eu fui com Ed, assim, quando o Simba era recém-chegada. Eu disse, não na torre lá em cima, mas no pé da torre, a gente já foi. Ela é muito bonita, né? Eu disse, dá pra ver lá de casa. Aí ele, você já tem muitos amigos aqui na comunidade? Eu disse, olha, a gente tem um cachorro. Então, desde que o cachorro chegou, que a gente tem que passear, eu já conheço todos os cachorros que tem e, consequentemente, os donos. A gente sempre se encontra, conversa. Eu conheço no meu prédio também todo mundo já. Então, são os meus conhecidos, meus vizinhos. Ah, então você já conhece muita gente. Se tem um cachorro, conhece muita gente. Então, só foi saia justa mesmo na questão da política, né? Mas foi isso, foi porque você botou como foco Porque quando eles perguntaram a motivação. Aí eu disse que no começo nunca tinha, mas eu quis dizer assim, que o que tinha despertado meu interesse foi isso. Mas que eu falei, eu não cheguei a falar, mas não é só por isso, né? Eu falei, foi o que despertou, que me motivou a me interessar pelo assunto, a participar das votações que influenciam a minha vida e que é um passo a mais na minha integração, no meu caminho da integração. O povo tem Mas muita carta na manga, viu? eles foram nessa, falar, você sabe, quais foram as votações que você queria ter participado? Toma! Aí você sabe qual foi a votação que teve a semana passada? Então foi essa saia justa. Foi. Mas isso aí não é impedimento de nada, não. Eu ainda não tenho, ainda não posso. Se eu pudesse, talvez eu soubesse, né? Porque quando você tem você é cidadã, você recebe em casa falando qual é a votação e tal para você. Agora, se você não procurar ativamente, você não sabe, não. Então, a época do corona é porque tava passando o tempo inteiro, era só isso, né? E a pessoa em casa. E eu em casa, querendo saber se eu podia sair, se eu não podia. E outra coisa,
Foi bastante assunto para esse tempo, viu? Foi um negócio foi bem intenso. E olha, modéstia à parte, meu alemão tava bom hoje. Fiz as conjugações certinhas. E falei tudo, não gaguejei. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Aí perguntou, você tem alguma pergunta pra gente? Eu disse, como é que é aí? Mas eu tava tão agoniada, no final começou a me dar essas pontadas assim na cabeça, minha vista... E tava a luz do sol batendo na mesa, assim, a mesa branca, aí tava uma coisa me incomodando, assim. Sim. Aí toda hora eu fazia assim. Aí ele é o reflexo, no final foi que ele falou, reflexo do sol, né? Eu disse, por isso que eu tô indo pra trás, assim. Eu acho que foi isso que me deu um negócio aqui. Aí, você tem alguma pergunta pra gente? Aí eu disse, como é que é agora? Aí ela explicou, mas deixa eu ver se eu me lembro. Ela disse, agora a gente vai deliberar, conversar entre a gente, vai passar nossas colocações para Gemeinderat, né, para o conselho da prefeitura, e eles vão checar alguma coisa, pode ser que eles peçam mais alguma informação, e se tiver tudo certo... Se tiver tudo certo, a gente passa para o cantão, mas eles são mais demorados que a gente. Aí você pode contar aí com pelo menos um ano no cantão, que é a unidade que define, que vai dar a decisão final, é o cantão que define. Pode ser que eles peçam mais alguma coisa, mas acho que está tudo ok. E aí você fica sabendo o resultado, aí passa para o Bund, que é o governo federal, só para eles mandarem uma conta, e depois volta para o cantão, passa para a Gemeinde, e aí eles me convidam para ir. Mas ela disse que se quiser saber em que pé que tá, podia ligar para lá para saber. Ela disse, talvez não amanhã, não ligue amanhã não, mas se você quiser daqui a um tempo saber em que status que tá, pode ligar para cá para saber. Aí pronto, aí foi isso. Eu acho que foi muito bom. Foi só essa parte do negócio da votação da política. Pô, mas teve votação semana passada. Sim, aí eu até falei, eu disse, de vez em quando eu olho no site, né, que tem os resultados e tal, mas de agora, de semana passada, eu não vi, não. Tá, gente. Aí foi isso. Tá. Mais uma etapa. Ai, meu Deus. Tá um sol, mas como a mãe disse, esse sol tá enganando, viu? E tá frio. Ai, meu Deus, tá manchado. Eu fui assim pra lá. Com essa mancha aqui, borrada do negócio. Eu preciso tomar um banho. É isso, minha gente. O que eu podia fazer, eu fiz. A saia justa da entrevista foi mais no negócio da votação. Pô, eu tinha que saber a votação que teve a semana passada, né? Mas eu acho que é isso mesmo que minha mãe falou. Foi mais porque eu falei que eu tava motivada por causa disso, né? Na verdade, o que eu quis dizer foi que o que me motivou a, né, me interessar, o Auslöser, né? O que desencadeou esse interesse foi o negócio da votação. Mas também não quer dizer que eu vou ficar, né, vendo toda semana qual é a votação que vai ter. Até porque quando a pessoa vota, ela recebe em casa, né, os papéis da votação. Então, a pessoa fica sabendo. Mas eu não voto, não fico sabendo, tem que ir atrás. Eu não fui. Mas, enfim... eu acho que nas outras perguntas, né, era mais pergunta pessoal minha, assim, né, de interesse meu, porque, né, porque que eu quero a cidadania e, enfim, perguntar coisas minhas, aí era mais fácil de responder. Mas eu tava bem nervosa, ainda bem que meu alemão não capengou. Acho que eu fui até bem no alemão.
só, né, algumas horas que eu tava ainda pensando, formulando na minha cabeça, assim, que é que eu ia responder, mas acho que eu fui até rápida. Enfim, é isso. Dia da entrevista. Agora é esperar os próximos passos, receber uma conta. E é isso, aí eu aviso a vocês conforme as coisas forem acontecendo. Mas agora é isso, tudo que eu podia fazer eu já fiz. E vamos ver como é que continua esse processo. Me desejem sorte.